Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Nosso episódio de número 113. O tema do nosso programa de hoje é Cidades Sustentáveis. E para falar deste tema relevante, está conosco Rami Stett. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato, que está comigo o professor Basoli. Tudo bem, professor? Tudo bem, Giovana, tranquilo. Acho assim, nós estamos batendo na tecla. Tem algumas coisas importantes aí, né? Que é mudanças climáticas. Teremos a COP em Belém, em 2025. Então, a gente tem até um destaque agora, a partir dos próximos programas. A gente vai fazer um recorte para falar sobre a COP também. Então, acho que toda essa mistura, tal, acho que é importante para aguçar, né, o interesse dos ouvintes, né, e para que eles entendam a necessidade, né, e a preocupação com as questões ambientais. Nosso convidado de hoje, Ramis, é engenheiro agrônomo pela Exalc da USP, especialista em planejamento urbano e ambiental pela Universidade Federal do Tocantins. Atua há 35 anos no Tocantins, com a sua empresa Desenvolverde, em paisagismo, arborização urbana, recuperação ambiental e conservação de solo e água. É ex-diretor de Parques e Jardins de Palmas Tocantins, colunista de sustentabilidade da Rádio CBN Tocantins e do Jornal do Tocantins desde 2011, com mais de 600 colunas escritas e gravadas, consultor e palestrante nos mais diversos temas do desenvolvimento sustentável, é montanhista, expedicionário, fotógrafo e observador do mundo. Olá, seja bem-vindo à Cidade de Fato. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Giovana, professor Basoli. É um prazer, uma honra estar aqui na casa, né, Universidade Federal Tocantins, e falando de cidades, que é um tema apaixonante, amplo e com o qual eu me debruço com tanta paixão. Neste episódio, vamos explorar os principais caminhos para o desenvolvimento urbano sustentável, abordando conceitos fundamentais que moldam a cidade. Discutiremos os modelos de cidades sustentáveis e como eles podem contribuir para a construção de um ambiente urbano mais resiliente e inclusivo. Entenderemos a importância da gestão ambiental e urbanística inovadora, que equilibra a vocação dos territórios com a necessidade de diversificação, garantindo um crescimento alinhado à sustentabilidade. Ramis, bem-vindo novamente. Com a sua vasta experiência e essa visão transversal, né, que você tem e que te faz enxergar a abrangência de diversos aspectos do desenvolvimento urbano, vou te perguntar de uma forma geral como você enxerga essa temática da sustentabilidade. O que você diz a partir da sua visão de mundo? É muito comum as pessoas entenderem sustentabilidade apenas como a defesa, o envolvimento da variável ambiental. E, na verdade, hoje eu entendo que a sustentabilidade ela é muito mais além, não só o encaixe, né, a sinergia com a dimensão econômica e social, mas também com a dimensão técnica, política, institucional e cultural. Quando a gente pega esses 7 universos, e aí as pessoas são muito importantes, os cidadãos são muito importantes nesse processo, é que a gente vai alcançar realmente um desenvolvimento sustentável, que seja, né, urbano, rural, na economia, na gestão pública e privada. Então, acho que a gente precisa, como o Guimarães Rosa dizia, abrir a cabeça para o total. Eu gosto muito do pensamento sistêmico. Peter Senge, Fritjof Capra, que escreveu um fantástico livro, Teia da Vida, e eu resumo o que ele diz no livro denso, o universo não é uma máquina, é uma rede. As cidades, a vida das pessoas, a própria economia, né, o nosso corpo humano e o planeta Terra são sistemas. E a gente trata tudo como caixinhas, né, nas disciplinas, desde a escola, na própria academia ainda, em caixas de conhecimento. E, na verdade, a gente precisa entender que esses todos são relacionados, né, muito intrincados, muito interdependentes. E aí que eu acho que a gente tem que expandir
né, o conceito de sustentabilidade. O que é a cidade sustentável? É a cidade que é educadora, saudável, inteligente, mas qual inteligência? Né? Só de TI? Né? É a cidade econômica, é a cidade turística, é a cidade agrícola, e mesmo que não seja a agricultura rural, a agricultura urbana. Né? Então, essa somatória hoje, todas essas definições, tem definições de cidades resilientes, ubíquas, felizes, industriais e assim por diante, né? Empreendedoras, cidades empreendedoras, e todos esses conceitos ou denominações não são, digamos assim, uma criação minha, nem marketing. O que são essas cidades? O que é uma cidade educadora? Que promove educação nas suas políticas públicas e nos seus espaços públicos. Então, cidade educadora não é a que tem muitas escolas, é a que promove educação, né, no ambiente da cidade. E assim por diante. O que é uma cidade saudável? Que tem ambientes saudáveis, que tem políticas públicas saudáveis. E aí, por exemplo, nós podemos ter cidades saudáveis sem esportes? Nós podemos ser sustentáveis sem um movimento da vida, que o esporte é um grande eixo de sustentabilidade, né? Nós tivemos as Olimpíadas agora, né? Então, eu acho que o esporte é um eixo de educação, é um eixo de saúde, é um eixo de segurança pública, talvez seja a maior chance que a sociedade tem, né, na guerra contra as drogas, né, porque o esporte ele envolve, ele forma as pessoas para a vida, né? Então, assim, cidade sustentável é uma cidade esportiva também, né? Então, tudo isso que eu acho que a gente precisa ampliar o conceito e não apenas, né, o conceito da variável ambiental. Agora, tem uma coisa interessante que eu puxo a sardinha para o meu lado. Todas as denominações, nós conseguimos chegar no melhor resultado de uma cidade educadora, saudável, esportiva, se ela é uma cidade verde. E aí vem uma linha de pensamento que eu e outros temos, instituições e tudo, que o padrão comum é de se pensar a natureza como algo fraco. Inclusive, a gente tem um treinamento como ser humano, que a natureza é perigosa, má, feia, inútil. Nós já tivemos aqui, né, áreas verdes de Palmas sendo, não serve para nada, então vamos destinar ou para um prédio, ou para uma igreja, ou para uma coisa assim. E, na verdade, a natureza é a minha linha de pensamento, e é a linha de pensamento predominante, digamos, no mundo desenvolvido, ou nas equações de desenvolvimento, é entender a natureza como força e solução. Né? Ela é força e solução na vida das pessoas, na economia e para a boa cidade. Hoje eu entendo que a boa cidade é a mescla do natural e construído, e só o concreto e o asfalto não resolvem a equação. Então, isso que eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco. Eu acho interessante, você até pontuou a questão das Olimpíadas, você vincula a questão ao esporte, é super interessante, né? Mas eu queria trazer um contexto até um pouco mais amplo. Veja bem, Paris, né, promove a Olimpíadas no seu território, a coisa básica ambiental, que é o Rio Sena, com o problema. Então, veja bem, essa complexidade que eu quero trazer aqui para a nossa discussão. Porque, veja bem, eu não estou tratando do básico. Então, na hora que você fala cidades inteligentes, educadoras, tal, com o rio poluído, eu acho que a contextualização, eu queria chamar a atenção também um pouco para as questões até mais básicas. Porque, veja bem, nós estamos lá na cidade inteligente com o rio poluído, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Qual é o caminho para esse verde, né, que eu acho que é essencial, vou trazer agora para a nossa realidade. Também a questão das ondas de calor e sem o verde necessário, né, para que consiga, pelo menos, mitigar esse ambiente. Então, eu joguei um monte de questões aqui, estou falando com um expert no assunto, né, enfim, eu acho que aí o meu papel aqui é provocar mesmo. E aí, como, né, você levando para algo muito mais complexo, eu estou trazendo para o básico aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso. Professor, eu brinco muito lá na CBN, né, que assim, que são os transtornos obsessivos. A psiquiatria resolveria, às vezes eu brinco assim, olha, a gente tinha que ter um Ministério da Psiquiatria, secretarias estaduais e municipais, porque só a psiquiatria para resolver certas questões do nosso Brasil e do nosso desenvolvimento. Então, vamos lá, é exatamente nisso. O ambientalismo e a própria gestão ambiental oficial, ela foca muito, tem um transtorno obsessivo compulsivo coletivo, que eu brinco com isso, por exemplo, hoje em clima.
né? Como eu citei, né, Capra, Teia da Vida, para mim não existe meio ambiente. Primeiro que já é uma redundância, né? No bom português, meio e ambiente se equivalem. Então, eu chamo de ambiente ou meio, questões ambientais. E a gente tem esse toque do clima, tudo é clima. E, às vezes, as pessoas não entendem a questão do todo, né? É difícil você entender, por exemplo, a questão do aquecimento global. E aí a gente vem assim, gente, mais do que o aquecimento global, tem o aquecimento urbano. Inclusive, a universidade ainda usa de ilhas de calor, é uma expressão. Não é mais ilhas de calor, são mares de calor. Porque a gente está criando fornos urbanos, né, cidades de concreto e asfalto, e a física explica aquele papo de convecção. É só colocar a mão numa parede de um muro, de uma casa, né, num sol da tarde, no Tocantins ou de qualquer região quente do Brasil, que a gente vai perceber isso, né? Então, a gente tem que olhar, a questão não é o aquecimento global, a questão é o nosso local. Agora, é óbvio que uma cidade verde, arborizada, e eu considero essa linha, uma cidade inteligente é uma cidade bem arborizada, é uma cidade que, né, aproveita a força da natureza, e eu, em especial, as árvores são seres muito especiais, né, tanto como, num lado filosófico, é uma antena para falar com Deus, é um lugar onde você pode praticar meditação, você pode praticar serenidade, que é uma questão de saúde mental, saúde pública, mas, ao mesmo tempo, ela é um dos equipamentos mais importantes, e eu sempre brinco assim, coitado do poste que só segura o fio. A árvore, ela é um filtro de poeira, é um filtro de calor, ela é o verdadeiro ar-condicionado das cidades, ela é filtro de ruído, ela é um kit anti-loucura, né? A psicologia ambiental, ela trata dessa questão. Inclusive, os americanos têm uma síndrome que chama síndrome de prédios selados. Quem trabalha e estuda e vive em caixas fechadas, sem paisagem, eles adoecem mais. Tudo que não é trauma ou infecto contagioso. Então, a natureza, ela é vista como algo secundário na cidade, por isso que eu coloquei, né? E por que eu falei do transtorno do clima? Porque, por exemplo, saneamento, normalmente saneamento não é visto como uma questão número 1 ambiental. Né? Assim, nós temos o nosso São Paulo, o carro-chefe da nação, a cidade de São Paulo, com 2 grandes esgotos, que são rios em determinados trechos, e quando passam por São Paulo, são 2 grandes esgotos. Então, a forma como os brasileiros, sociedade, gestão, né, trata das águas é muito importante. Então, assim, o Tundizi, José Galizia Tundizi, eu sempre cito, uma das maiores autoridades mundiais em água, professor do Instituto Internacional de Ecologia, e ele falava assim, trem-bala é modernidade, tratamento de esgoto é desenvolvimento. Quanto que nós, no Tocantins, valorizamos isso? Agora estamos pegando no tranco. Durante muitos anos, várias cidades do Tocantins não tinham nada de tratamento de água, de esgoto. Tratamento de água nós estamos bem melhores. O senhor colocou uma questão fundamental. Saneamento, talvez... A água é uma prioridade número 1 do meio ambiente, e nós não temos essa coisa. E a terra se comporta... E é isso que eu gosto de entender, que não existe o meio ambiente, existe a teia da vida. Clima, solos, águas, bichos, vegetações, plantas, micro-organismos que são esquecidos e gentes, tudo no plural, tudo junto, tudo integrado. Isso é a teia da vida. E não há como trabalhar. Isso é um sistema. E ele funciona reagindo. Então, isso que eu acho que nós temos que evoluir em termos de gestão ambiental, que a gente precisa olhar para o todo, mesmo que seja necessário especializações em partes, olhares focados, mas a gente tem que olhar o todo. O Tocantins está indo numa direção boa em termos de saneamento, nós podemos avançar mais, quanto que nós nos apropriamos dessa preocupação como gestores e como cidadãos, e de arborização urbana, outro tema muito subdimensionado nas cidades brasileiras. Palmas precisa rever esses conceitos, inclusive à luz, por exemplo, agora nós estamos na fantástica fase das floradas tocantinenses, do cega machado, dos ipês amarelos, rosas. O cega machado talvez seja a única árvore que a gente possa colocar para competir com a cerejeira do Japão. Né? Ela é linda, é um pink, é um rosa.
e a maior parte das pessoas não a conhecem, até confundem na paisagem com o ipê-rosa. Quanto que a gente valoriza? E tem as sucupiras, né? Eu venho celebrando ali perto de Casa de Maria, do Mackenzie ali, hoje tem 2 sucupiras enormes, floridas, né? Em outros poucos pontos da cidade. Então, a gente não celebra isso, porque eu já estou passando por um outro assunto, que é desenvolvimento econômico, desenvolvimento turístico, que vai reforçando a questão, as nossas araras, né? Então, nós precisamos estar colocando mais temas ambientais de uma forma empreendedora, né, integrada com outras temáticas, e nesse ponto o saneamento, a promoção de esportes, a arborização urbana, a presença de parques na cidade, parques que a população usa, né, e eu sou de uma linha que acredito assim, por isso que surgiu o termo xiita para os ambientalistas, porque são fundamentalistas e dizem assim, não, essa floresta não vai ser usada pelos impuros da população. Nós temos que aproximar as pessoas do meio ambiente, aproximar das árvores, aproximar dos parques, das praças, porque aí sim a gente passa a ter os benefícios como saúde, como vida, e aí a gente passa a valorizar e cuidar melhor. São essas equações que eu acho que a gente precisa fazer. É bacana. Agora, retomando a questão que você trouxe sobre empreendedorismo dentro desse cenário, eu gostaria de te perguntar quais são os principais eixos, né, que uma cidade precisa adotar para se tornar mais empreendedora e sustentável. E, para além disso, como que você enxerga a relação entre cidadania, desenvolvimento sustentável, empreendedorismo? Como que você costura essas matérias? É engraçado que cidade vem de civitas, de civilização, né? E polis, do grego, vem política. Então, o Mário Sérgio Cortella costuma dizer que cidadania e política não são garfo e faca, são a mesma coisa. Eu não acredito em desenvolvimento sem cidadania. Num país em que se fala muito de direitos, mas nós raramente escutamos a palavra dever. Então, eu acho assim, porque toda solução sustentável, quando a gente vai ver o que funciona no Brasil e no mundo, a gente tem governança. E governança não é governo. Os governos, apesar da propaganda que os políticos fazem, né, no personalismo, de dizer assim, eu vou resolver, a minha gestão e tudo é personalista, tudo que funciona é quando nós temos governança, que não é governo, é quando se junta todos os atores envolvidos numa determinada temática, numa causa, num tema, e que todos participam. E aí vem a questão da cidadania, e que essa cidadania ela não pode ser só pessoal, ela é uma cidadania empresarial, uma cidadania... O que seria o ESG verdadeiro, profundo, não greenwashing, não superficial? É uma cidadania empresarial, é uma cidadania institucional, inclusive para além da missão, do core business ou da missão institucional, né, de uma determinada instituição. Então, quando a gente começa a criar governanças onde todos participam, a gente começa a ter soluções no atacado. Eu vou dar um exemplo, lixo. Lixo não é problema, é solução. Lixo é recurso. Né? Mas se você mistura, se a gente não começa, o segredo da gestão de lixo é a separação inicial. Mas quem separa? As pessoas. São os condomínios, são as escolas, são as famílias. Aí nós teremos boa gestão de lixo separando, né? O que são materiais, o que são roupas. É muito comum a gente ver na cidade de Palmas roupa jogada fora. Materiais, a gente fala, é lixo. Não, é ferro, é madeira. Inclusive, às vezes, e em outros lugares mesmo, aqui começa a pegar o lixo eletrônico, que é riquíssimo. Né? Tem gente que saiu da profissão principal e foi virar catador de lixo eletrônico e passou a ganhar muito bem, né, pela riqueza do lixo eletrônico. E tem outras áreas disso, inclusive materiais, sofás, luminárias, objetos que a gente olha como lixo, joga como lixo, mas na verdade ele continua sendo um sofá, uma luminária, e muita gente no Brasil, arquitetos, designers e mesmo população comum, né, empreendedores, passam a fazer uso daquilo, e lá no lixo catar, né, e fazer essa coisa. Então, olha como o empreendedorismo está associado. Eu entendo que empreendedorismo, cidadania e comunicação, né, que é a arma que o governo pode usar, é uma arma de ferramenta
uma arma de integração em massa, uma ferramenta de desenvolvimento, porque a gente ajuda com a comunicação a fazer governança, a unir os envolvidos em todos os níveis, é que eu acho que a gente tem o caminho do desenvolvimento para qualquer tema que a gente fale, arborização, saneamento, lixo e as grandes outras questões que, né, que as cidades têm. A nossa conversa inicial, né, sobre a arborização, né, você deve, inclusive, ter esses indicadores aí, né, aqui na Amazônia é legal, né, os níveis de arborização na cidade são menores, inclusive de cidades aí, né, sul, sudeste e tal. Então, é interessante, né, e aqui jamais deveria ocorrer isso, né, mesmo porque não se entende. Palmas terminaram preservando parte da Teotônio, né, depois de muita briga, você participou disso, senão nós corremos um risco enorme de não ter esse espaço, que eu acho que é importantíssimo, né? Então, a gente tem essas questões que eu acho que a cidade tem que se preocupar, não só, obviamente, eu estou citando um exemplo da Teotônio, porque eu acho que, inclusive, deveria ser algo simbólico, né, para a cidade, mas a arborização é muito mais complexa, ela tem que chegar, por exemplo, na frente da minha residência tem 8 árvores plantadas, então assim, não porque eu seja diferente, porque eu acho que as pessoas deveriam ter essa preocupação, e eu entendo até que melhorou muito o clima, né, por causa disso, porque a gente, né, por todas essas questões que você já colocou anteriormente, até por questões filosóficas, e na minha casa até tem uma simbologia mesmo, quem plantou foram parentes, e tem lá, inclusive, cada árvore tem um nome das pessoas, então é interessante, daquelas árvores plantadas, algumas as pessoas já não estão mais entre nós, né? Então, eu acho que tem todas essas questões de interação, né? Esse caminho, né, que eu volto ao básico, né? Esse caminho, porque é que nós não temos, né, as cidades um pouco mais preocupadas, né, nessas discussões que deveria, aí sim, vir lá da formação básica, para que houvesse um acúmulo, né, e lá, o caminho que você traça, né, graduação, mestrado, lá no doutorado, trazendo soluções dentro desses aspectos. Eu, particularmente, acho que as mudanças climáticas, eu não me integro aí às questões, eu até acho que não sou tão equilibrado mentalmente, né? Mas assim de qualquer maneira, só para pontuar, essas pequenas ações nos levam a esses resultados, entendeu? Então, assim, novamente, te provocando, acho que é o meu papel aqui, te provocar. Não, na verdade, como tudo é encaixado, quando a gente... Eu vou dar um exemplo, agora eu vou para o agro. Quando nós temos problemas seríssimos no Brasil de erosão. Se perde aí 1 bilhão de toneladas de solo por ano e 40% dos fertilizantes da agricultura nacional vão embora para os rios e causam assoreamento, eutrofização, que é o processo de enriquecimento errado e aí vai criando algas, etc. Então, a gente tem perdas de solo, que é o principal banco do agricultor, onde literalmente ele deposita o seu dinheiro na forma de sementes, operações mecanizadas, fertilizantes e assim por diante. Então, olha só, quando você tem a boa gestão de solo, pastagens degradadas, nós temos milhões de pastagens degradadas, elas emitem CO2, elas contribuem para o aquecimento global. Quando você trata uma pastagem de uma forma, digamos, técnica, empresarial e produtiva, que vai te dar mais retorno financeiro, aquela pastagem passa a sequestrar carbono e não mais emitir. Então, quando as cidades pensam em esportes, em lazer, em saúde mental e atividade física da população, e arborizam as suas cidades num conceito, que aí a gente precisa depois explicar bem o que é arborização urbana, não é só plantar árvores, você passa a combater o aquecimento global e mitiga os efeitos desse aquecimento que já estão acontecendo. Os temas menores, eles acabam contribuindo para essa grande causa que é um pouco etérea, que é o aquecimento global, que a gente não enxerga. Inclusive, a população comum, como é que no Tocantins a gente vai dar bola que o planeta está aquecendo 1 ou 2 graus, se aqui, né, 40 e 38 é a mesma coisa, e já é muito quente. Então, por que eu vou me preocupar com 1 ou 2 graus? Mas quando a gente se preocupa, por exemplo, já existem cenários aí de todos né, os painéis intergovernamentais climáticos, a NASA e o mundo inteiro, que cidades como Campo Grande, Palmas, se inviabilizam em 2050, etc., pelo calor.
o que seria a solução para essa não inviabilidade das nossas cidades? E aí nós estamos no núcleo, que eu brinco que é o inferno, porque no Jornal Nacional aparece aquele núcleo que não tem a influência do Atlântico e nem das chuvas amazônicas, da umidade amazônica. Esse núcleo aqui que é Teresina, Palmas e Cuiabá, que são as 3 cidades mais quentes do Brasil, está sempre ali, muito seco, muito quente e tudo. Como é que a gente não nos inviabilizamos? Plantando árvores, cuidando das árvores existentes, fazendo que os parques, por exemplo, Palmas foi muito generoso o traçado inicial, né, do Grupo 4, o desenho urbano é favorável à arborização e manteve florestas urbanas fantásticas, lindas e importantes. Mas nós estamos fazendo a boa gestão dessas florestas, desses espaços que poderiam ter arborização. Nós temos vias largas que poderiam ter árvores de grande porte. Aí agora, então, uma coisa vai puxando a outra. Mas eu tenho como um ponto de ligação, que aí talvez a gente possa trazer um foco, políticas de parques e jardins contemplam tudo isso. Porque a gente está falando de atividade física, de esporte, de caminhada, de espaços de encontro, de assistência social, porque uma árvore, um banco numa praça com uma sombra, é o lugar do encontro do idoso com a criança, ou de todos os grupos que a gente quer cuidar individualmente, né? As praças, parques e a própria árvore como uma unidade básica de social e de saúde, ela é um espaço de encontro, de lazer, né, de atividade física e assim por diante. Então, eu sou muito preocupado e muito crítico das nossas políticas de parques e jardins. Ramis, e nesse sentido, eu concordo muito, né, que a qualidade de vida nas cidades, ela passa muito pela maneira como tratamos os espaços verdes. E o que a gente vê é que as políticas não acompanham as necessidades locais. E Palmas, assim como outras várias cidades, enfrenta desafios relacionados às políticas de parques e jardins. Quais as principais insustentabilidades dessas políticas, né? Como é que você enxerga o cenário atual das políticas de parques e jardins aqui em Palmas e quais mudanças seriam necessárias para melhorar essa situação? Eu costumo ser duro nessa questão, porque eu acho que a gente precisa ser um crítico duro, porém construtivo. As políticas de parques e jardins que Palmas adotou ao longo da sua história, e aí não é a gestão A, não é a gestão B, não tem nada a ver com gestão, como dizia Nelson Rodrigues, não se preocupe, nosso subdesenvolvimento não é obra do acaso e nem de um homem só, é obra de 500 anos. Então a gente tem uma visão de que desmate é progresso, e os estados de fronteira agrícola têm isso ainda mais ressaltados, tanto no meio urbano quanto no rural, e um reforça o outro. E no rural, as áreas verdes, elas são territórios de inimigos das pragas das culturas. Então, ter áreas verdes, as reservas legais, as APPs preservadas, elas ajudam a agricultura, porque aquilo é um sistema natural de proteção. Nas cidades, o que acontece? Fala-se em função social da propriedade, do lote, mas não se fala na função social da política de parques e jardins. E Palmas, historicamente, trata essa política, o paisagismo público, e paisagismo é uma área de conhecimento, de interface de agrárias ambientais e arquitetura e urbanismo. Lá embaixo, nós temos um gênio mundial, considerado um dos maiores gênios da humanidade, que foi Burle Marx, e, como sempre, o Brasil não valoriza o que é seu. Não valoriza Villa-Lobos, Tom Jobim e tantas outras questões cientistas, e não valoriza Burle Marx. Então, a gente tem um modelo de paisagismo que é admirado mundo afora, mas nós fazemos o contrário. Então, por que eu considero as políticas de parques e jardins de Palmas, que refletem no Tocantins inteiro, nós somos um farol irradiador, né, de exemplos, bons ou maus, é insustentável, porque é colonizado culturalmente. A gente não valoriza a nossa flora. Se a gente perguntar para as pessoas, em qualquer grupo, quantas árvores vocês conhecem? E nós temos 40 árvores no Tocantins, eu estou falando 40, mas poderiam ser talvez 50 ou 60, que poderiam ser símbolos do Tocantins e a fava de bolota não ficaria triste, porque são árvores importantes. O jatobá, o mata-cachorro, a própria sucupira, as floradas que falamos agora, e tem o angelim, tem a sucupira branca e preta, né? E isso a gente está vendo, né? 10 ou 20 ipês amarelos florescem na cidade e viram show nas redes sociais. E se nós tivéssemos plantado
3 mil, 5 mil, 10 mil IPs, 10 mil cega-machados. Hoje, Palmas seria um lugar que mundialmente teria uma festa das flores. Porque já pensou cenários de milhares de árvores floridas? Nós tivemos essa oportunidade. E eu digo assim, e se tivéssemos plantado, nós poderíamos dizer, e quando nós plantarmos milhares dessas espécies floridas, quanto que se impactaria, né, não só o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento turístico, mas também a identidade das pessoas que vieram do interior, do Tocantins, do Maranhão e de outras regiões, que têm essa percepção. Então, eu entendo que Palmas, ela cria uma modernidade, aí eu lembro do Tundizi, né? Palmas é uma cidade moderna, mas ela não é desenvolvida. Primeiro, porque ela não valoriza a flora do Tocantins. As palmeiras do Tocantins, Bacaba, Babaçu, Buriti, Buritirana, né, o licuri, né, o pati, a patioba e tantas outras, pouquíssimos conhecem. A gente não celebra o que eu venho falando no Paraná, e eu sou do Paraná, e a araucária é um símbolo que emociona, que está presente na personalidade de Curitiba, que é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, porque ela tem uma personalidade, entre outras coisas. Tem BRT, tem coisa, mas tem araucária, tem paranismo. E nós não temos tocantinidade. Então, a gente quer plantar oiti, fazer topiaria, plantar florzinhas enganadeiras que morrem em 60 dias. E aí eu pergunto o seguinte, hoje, se um gestor, por exemplo, do HGP, comprar um quadro do Tarsila do Amaral e colocar lá, caríssimo, e colocar lá na entrada, o que vai acontecer com esse gestor? Ele vai ser execrado, ele vai ser punido. A nossa política de parques e jardins são quadros de Tarsila do Amaral, cidade afora, florzinhas que não contribuem com a função social. A gente tem dinheiro para plantar grama, a gente tem dinheiro para pintar meio-fio, mas não tem dinheiro para pintar faixas de pedestres. Então, a gente pinta meio-fio, mas não pinta a faixa de pedestre. A gente planta florzinha, mas a gente não planta a flora do Tocantins, a gente não celebra. A gente não tem nos parques uma casa de farinha, uma casa de adobe. A gente não pratica cultura nos nossos espaços livres. E por isso que é colonizada culturalmente. É um sistema caro, ficar plantando florzinhas que morrem, que não dão sombra, então é inviável economicamente. Tem uma época que você não aguenta gastar tanto em coisas tão supérfluas. E todo governo acaba chegando num momento que para com isso. Segundo, que é socialmente injusto, porque ela concentra em territórios muito recursos e esquece de outros lugares. É socialmente injusto porque nós temos queimadas. Eu vim para cá agora no UFT, todas as áreas ali do Sussuapara estão queimadas. Então, em vez de plantar florzinhas, nós tínhamos que estar combatendo o andropógon, que é uma invasora nociva, é uma questão técnica, para preservar nossas florestas. Nós teríamos que ter trilhas em Palmas, nessas florestas. Não tem dinheiro para fazer todos os parques. Mas nós poderíamos fazer trilhas, e trilhas são espaços de educação ambiental, de fiscalização, porque os bandidos estão lá dentro, são espaços de turismo, porque você pode sair de um hotel em 5 minutos, você está numa trilha linda, com coisas fantásticas para ver, e num circuito aí de 1 hora ou 2 horas, você vai, faz e volta para o hotel, sem ter que ir no Jalapão. Eu queria aproveitar, a gente está caminhando já para o final, mas eu não queria deixar passar essa oportunidade. Você coloca sobre agricultura urbana, que é muito mais complexa, que inclusive é elementar para a segurança alimentar. Só, professor, e é um componente da política de parques e jardins, porque os espaços naturais também comportam a gente transformar espaços livres em agricultura urbana. É super importante. Então, eu orientei trabalhos aqui relacionados a hortas urbanas, que é o recorte, né? Tenho algum material publicado já sobre esse questionamento. Sobre o que a gente observa, né, é que Palmas, então, se você pegar esse material publicado, tal, a gente vai identificar que já há bastante tempo, inclusive, o poder público incentiva as hortas urbanas, e tem várias hortas urbanas aí dentro da cidade. Eu já visitei praticamente todas, enfim, nós continuamos a fazer trabalho com as hortas urbanas em alguns momentos, praticamente, né? Eu não vou generalizar hipótese alguma, pontuando apenas que consumo de hortifruti de Palmas vem praticamente todo de fora. Interessante isso, né? E a gente identifica nas hortas urbanas também aquela questão da produção, né, de plantações de chás, essas coisas, enfim, que as pessoas utilizam e tal.
enfim, por que que não avança essa discussão e por que que, né, isso, por exemplo, eu não digo profissionalizar, porque tem, aí sim tem, a gente já identificou a função social que é importante nessa atividade. Agora sim, mas por que que isso não consegue avançar um pouquinho mais dentro de um outro parâmetro? Exatamente por causa dessa visão de que nós entendemos paisagismo e política de parques e jardins como uma visão supérflua, decorativa, né? É como se fosse... Uma coisa é você ter florzinha lá no shopping, e é um direito, mas os shoppings de São Paulo estão fazendo horta nos seus telhados. Nova York virou uma grande área agrícola de produção. Então, quando a gente tem esse modelo monolítico, que é um dos problemas, ele não é transversal da política de parques e jardins, é mais um motivo porque ela é insustentável, porque ela é monolítica. A gente só pensa em florzinha, uma graminha, mas não na função, nessa interface de assistência social, de produção, por exemplo, frutas. Não se fala em frutas num país que tem... A Embrapa tem um livro chamado 200 frutíferas da Amazônia. Esses dias tem é muito interessante, um agricultor iletrado, eu acho que ele tem ginásio, e ele tem uma certa deficiência mental. E ele conseguiu ter a maior coleção de frutíferas do país que nenhuma universidade brasileira tem. Um simples... Então, eu considero isso um tapa na cara do sistema. Como uma pessoa simples, mas focada em ter coisa, ele tem a maior coleção de frutíferas. E aí eu me espantei. Eu, como agrônomo, assim, quantas espécies de frutíferas existem? A gente vai falar assim, 30, 50? Não. A coleção dele tem 1.300 espécies, sendo 200 ou 300 exóticas e mais de 1.000 nativas. Então, o cerrado... Eu conheço áreas que têm 6 espécies de murici. A gente não planta murici, a gente não planta as palmeiras. Harry Lorenzi, que é um outro gênio que revolucionou a botânica com um simples mestrado e criou o Instituto Plantarum. E aí ele fez plantas ornamentais do Brasil, árvores brasileiras, palmeiras no Brasil, punks, plantas alimentícias não convencionais, que seriam objetos, assim, tudo que eu aprendi na agronomia como mato, na verdade é comida, né? Picão preto, azedinha, o que é, às vezes, praga na cultura agrícola, ela é, na verdade, uma punk, né? E a gente não fala de punk, plantas alimentícias não convencionais. Aonde está essa obrigação? Onde está isso? Na política de parques e jardins. Então, a gente não trata de alimentação, frutas, né? Nós poderíamos ter aí 50, 80, 100 espécies de frutíferas, principalmente não manga ou coco numa via. Por isso que é preciso, mas os entornos desses conjuntos habitacionais, em áreas mais, em territórios com socioeconômico mais humilde, né? Nós poderíamos ter um forte programa de frutíferas, sabendo um dado técnico que um quintal de uma casa humilde pode trazer 40% da nutrição dessa família, com hortas e com frutíferas. E por isso que eu digo que eu desenvolvi uma equação, eu gosto de equação matemática. Desenvolvimento ou atraso é o resultado menos o potencial. Nosso resultado é ruim. Nós não temos agricultura urbana numa escala mínima, como eu estou colocando, nós vergonhosamente importamos um estado que tem uma das maiores vocações agrícolas do planeta, com sol, com luz, com água, com solos facilmente corrigíveis. Todo município tem um potencial de produção local fantástico em agricultura urbana, periurbana e rural. E a gente importa hortifrutigranjeiros de São Paulo e de Goiânia. E isso é atraso, né? Porque o nosso resultado é muito pior do que o nosso potencial. Nós poderíamos ser muito desenvolvidos, mas a gente é pouco desenvolvido. E isso que eu acho que a gente precisa colocar para reflexão. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e assim gostaríamos de pedir ao nosso convidado que deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, Ramis, o que são as cidades de fato. Olha, sobre essa questão da política de parques e jardins, eu sugiro que as pessoas, o paisagismo público e privado no Tocantins está atrasado. E existem sociedades brasileiras, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas e a SOBER, a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, são espaços muito bonitos onde se congrega uma visão transversal de diversas áreas profissionais
E já existe esse conhecimento disponível que é fácil você acessar. Igual em Matrix, você vai lá e acessa o conhecimento que você quer, que eu acho que hoje a gente vive no mundo da educação e do conhecimento just on time. Quer dizer, eu puxo o que eu quero. E esses espaços são muito bacanas de serem frequentados. Por exemplo, tem um Roda de Conversa da Sociedade Brasileira, o canal no YouTube, né? Eu acho que esse trabalho aí vem essa questão da comunicação. Eu acho que a dica é cada área de conhecimento, ela precisa incorporar a comunicação como um fator de trabalho para que a gente possa fazer a comunicação com as outras pessoas, não para a nossa bolha. Isso, especificamente sobre parques de jardins, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo, foi uma roda de conversa, virou um livro, 5 cidades que nasceram arborizadas, do repositório da Federal do Mato Grosso, e que tem o capítulo do livro que eu trato dessa questão de Palmas, que eu falei de Palmas, Zeitgeist, desenho urbano, Zeitgeist é a palavra para espírito de época, e desarborização, porque nós estamos vivendo um processo de desarborização, e ali é uma narrativa, a saga das árvores tocantinenses e palmenses, e a saga da arborização urbana no nosso Tocantins. Eu acho que é uma coisa para se refletir. Entrar para o mundo do empreendedorismo, né? Às vezes a gente torce na academia o nariz para o coaching, mas, por exemplo, Paulo Vieira escreveu um livrinho simples que chama O Poder da Ação. Acorde, autorresponsabilize-se, foque, comunique-se e creia. São os capítulos do livro. Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco do mundo acadêmico, do mundo puramente científico, e ir para essa visão de empreendedorismo, visão de comunicação, para a gente fazer diferença no propósito que nós temos que ter em vida. Eu acho que essa é a inspiração que eu procuro deixar. Cidades de fato, eu acho que essa conjugação dessas denominações, cidades de fato, primeiro são as cidades que levam em conta o seu território, que raramente a gente lembra, o seu relevo, as suas águas, as suas vegetações, as suas árvores existentes, não as que vão ser plantadas ou não foram plantadas, mas as grandes árvores que estão aí, as grandes florestas. Eu acho que essa cidade, de fato, é uma conjugação, né, dessa coisa da necessidade e da solução para a vida das pessoas. Então, a cidade, de fato, é uma cidade transversal, é uma cidade esportiva, é uma cidade saudável, não a do hospital, do farmácia, do remédio e do médico, mas da promoção da saúde, que é o que a Carta de Ottawa fala, né? De ambientes saudáveis. Eu acho que cidade, de fato, é essa conjugação, né, de inteligência, não de TI, não de inteligência artificial, mas de procurar essa integração das inteligências humanas sob um olhar amplo, né? A gente melhorar a nossa inteligência social em relação, por exemplo, aos insetos sociais. Acho que a cidade, de fato, ela tem que ser uma cidade múltipla, com múltiplos olhares e que contemplem as pessoas. E aí é o território. Disse que quando você só pode conhecer uma cidade se você visitar o seu mercado, as suas ruas, e eu diria os seus parques, e é isso que eu procuro fazer. Eu acho que a gente precisa se tornar observador do território para que ela seja uma cidade de fato. Cidade de fato é, por exemplo, Palmas perceber que os quero-quero ficam na sombra do poste, e às vezes uma mãe com um bebê de colo fica na sombra de um poste por falta de árvore. Acho que a cidade de fato é aquela que a gente precisa perceber e que nós estamos cegos para ela hoje. E a gente precisa abrir o olhar e abrir a cabeça para o total. Professor, o episódio de hoje foi muito interessante, né? Essa visão de sustentabilidade num sentido mais amplo. O que o senhor achou? A busca do Cidades de Fato realmente né, dentro dessa perspectiva, de trazer novas visões, né? Estamos aí sempre abertos a discussões, principalmente dentro do nosso espectro, né? Cidades. Sim, com certeza. Agradecemos imensamente ao convidado e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade e abraço de árvore, como eu costumo encerrar, né? Generoso, democrático e acolhedor. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato.
mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!